Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Pastor Juan Carlos Oliver, deixando uma mensagem para a sua meditação nesta manhã de sexta. Fica lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto a esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Glória a Deus. Deuteronômio. Significado Devarim, no hebraico, é o quinto livro da Torá. Significa palavra ou coisas. E no Antigo Testamento, no Ocidente, significa Deuteronômio, o significado no Antigo Ocidente. E nós vemos que Deuteronômio, ou Devarim, é como se fosse relembrando o que o povo passou no deserto. É uma lembrança de que Moisés trouxe para o povo, uma relembração de que o povo estava no deserto 40 anos, né? E como o povo passou esses 40 anos no deserto. E quando o povo foi tirado do Egito por Deus através de Moisés, que foi um líder, que foi um profeta, e nós vemos que essas lembranças ele trouxe em Deuteronômio. E nós vemos o cuidado de Deus através daquele homem de Deus. Daquele homem que era um líder daquele povo, do povo hebreu. E nós vemos que o Senhor era com aquele povo. De dia, tinha uma cobertura sobre eles. E de noite, como o deserto era muito frio, de dia muito quente, né? E nós vemos uma cobertura guardando o povo. E de noite, como era muito gelado, o deserto, né? Como é, né? No normal, uma coluna de fogo. E o povo era sustentado por Deus ali. A Bíblia fala que as sandálias não eram desgastadas, nem as suas vestes eram desgastadas. Conforme o povo ia andando ali, as suas vestes, né, não se desgastavam. Ainda que o povo crescia, os jovens cresciam, as suas sandálias, né, se adequavam aos teus pés a cada dia mais e mais. O povo crescia, as sandálias também cresciam. O povo andava e suas vestes não eram desgastadas. Então nós vemos o cuidado de Deus. O povo tinha fome, maná caía do céu e sustentava o povo. Nós vemos o cuidado de Deus para com o povo. Nós vemos o alinhamento e o cuidado de Deus para com o povo, porque nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que provém da boca do Senhor. Então Moisés ali como líder ali direcionava o povo até a terra prometida. Naquele deserto. Deserto é transitório. Deserto não é lugar de parar. Não é lugar de estacionar, não é lugar de viver. Ainda que o povo pare, mas é para descansar por causa da noite.
para depois pela manhã pegar a sua tenda, desarmar a sua tenda e dar continuidade na caminhada, porque deserto é transitório, deserto não é lugar de morada. Se você, meu irmão, minha irmã, está morando no deserto, se você está fixo nesse deserto que você está, já tem tempo, alguma coisa está errada na sua vida. Porque quem te sustenta é Cristo. Levanta a tua cabeça, erga a tua cabeça. Levanta e anda. Levanta e anda. Dá continuidade nesse legado que, como Cristo ele designou para você e para os seus. Deserto não é lugar de morada. Deserto não é lugar de morada. Não é lugar de morada. Entenda isso, meus amados. Deserto não é lugar de morada. Não, não, não. Não é lugar de morada, não. É lugar de passar, de ser provado. Mas quem te sustenta é Cristo. Quem te renova e te fortalece é Cristo. Quem muda a sua história é Cristo. Mas eu vejo muitas pessoas murmurando em meio à prova, em meio às lutas. Agradeça mais, meu querido. Agradeça mais, minha querida. Agradeça mais a Deus pelo ar que você está respirando, pelo pão de cada dia, pela sua família, por estar caminhando, por estar vivendo. Porque muitos não têm essa oportunidade que você está tendo hoje. Muitos estão acamados, aprisionados, moribundos em hospitais. E você tem essa oportunidade hoje de erguer a sua cabeça, olhar para o alto, de onde vem o teu socorro, o teu sustento, e você agradecer a Deus pelo dia que Deus proveu para você, proveu para os seus e para a sua família. Agradeça mais, para de murmurar. Quem murmura fica estacionado. Que as suas palavras sejam doces ao sair dos teus lábios, sejam palavras de edificação, sejam palavras de bênçãos. Eu sou uma pessoa abençoada, a minha família é abençoada, eu tenho uma vizinhança abençoada, eu tenho um lar abençoado, sabe? O meu trabalho é abençoado, o meu sustento é de Deus. Agradeça mais a Deus, para de murmurar. Tem pessoas que são muito pessimistas, seja mais otimista. Que as suas palavras sejam doces ao Senhor, agradáveis ao Senhor, que venha subir como oferta ao Senhor. Entenda isso, meus amados. Entenda isso. Deus tirou o povo do deserto, mas o deserto não saiu. Deus tirou o povo, me perdoe pelo erro. Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito não saiu do povo. O povo ainda, mesmo Deus provendo na vida do povo, o povo ainda continuava desejando o alimento fraco que estava sendo direcionado pelo Egito. Aquele alimento que não te dá sustento. O povo queria comer cebola, queria comer aqueles restos de comida ali do Egito. Mas o alimento que Cristo estava dando para aquele povo, o sustento celestial, um sustento que estava fortalecendo, estava trazendo vida e direcionamento para o povo, muitos se esqueceram. E muitos hoje, meus amados, são assim. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Muitos precisam se libertar do Egito. Você, meu amado, minha amada, precisa se libertar dessa escravidão do Egito. Através da palavra de Deus, através dos desígnios que se provém daqui, ó, da Bíblia, da revelação, da palavra rema, para te dar direcionamento, para tirar você desse encanto que você vive aí,
dessa cegueira espiritual. Esse Egito tem que sair de você para que você venha caminhar. Você tem que entender. O Senhor provou aquele povo. Deixou aquele povo ser humilhado. Fome. Mas depois veio o maná. Porque o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então tudo isso é temporário. Essa prova que você está passando, minha irmã, meu irmão, é temporário. O tempo que Deus tem para você é outro. Então agradeça a Deus, agradeça mais. Deserto é transitório, deserto não é lugar de morada. O povo passou 40 anos no deserto, sabe por quê? Por causa de murmuração. Não era para ter passado 40 anos. Não era para ter passado 40 anos. Mas porque se voltou contra Deus, Deus falou, não, vai passar 40 anos para aprender. Entendeu? Então é assim como nós. Se nós se rebelamos contra Deus, não nos posicionamos, Deus deixa essa prova para a gente. Deus te prova para extrair, para que você venha se posicionar em Cristo, extrair o melhor de você, porque Ele sabe quem é você, Ele sabe quem sou eu. Então Ele te sustenta, Ele que provém. Ainda que você ache que Deus não pode te sustentar, nesta manhã Deus ele fala para você descansar nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Descansa no Senhor, meu amado. Deus ele pode usar pessoas para te abençoar. Pode, Deus ele pode fazer, ele é dono de tudo, do ouro e da prata. Deus ele pode usar uma pessoa para te abençoar. Está desempregado? Coloca nas mãos de Deus. Está pagando aluguel? Deus ele provê um lar para você. Ele te direciona assim. Eu creio. Porque eu creio no Deus vivo. Está enfermo? Coloca nas mãos do Senhor que Ele pode trazer a cura para o seu familiar que está lá, acamado, enfermo. Até para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho que está encarcerado lá, em presídio, em cadeias espirituais e físicas também, lá naquele presídio lá. Sabe? Deus pode visitar ele lá agora lá e mudar a história dele a partir de agora. Coloque nas mãos do Senhor. Para de levar com a força do braço. Aquele povo estava levando com a força do braço. Por isso que Deus deixou eles ficarem 40 anos ali naquele deserto. Mas a terra prometida foi somente para aqueles que acreditaram na palavra, na voz do Altíssimo. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. E nunca se esqueça, Jesus é o único caminho e o resto é beco sem saída. Não deixe de participar do canal. Não deixa de deixar o seu like lá. E meu nome é Juan Carlos Oliver. Faça parte do canal, um canal evangelístico e cristocêntrico. Em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem. É de muito valor. É em prol do reino. Em nome de Jesus.